Você já utilizou um termogênico buscando um atalho para o emagrecimento? Será que funciona? Esse é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é um grande especialista no tema. Humberto Nicastro é nutricionista, coordenador no Departamento de Nutrição da Care Club, coordenador do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva Integrativa e consultor científico da Performance Nutrition. Humberto, que honra te receber aqui no programa. O emagrecimento é sempre um tema quente, né? E na tentativa de resultados maiores, de resultados menores, o pessoal acaba partindo ali para a suplementação como uma ajudinha. Eu gosto sempre de começar do início. É aí, nesse momento, que entram os termogênicos, mas vamos começar então contando para as pessoas o que é efetivamente um termogênico. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui pelo canal da Performance. De fato, emagrecimento é um tema cada vez mais comum, porque cada vez mais, ainda mais agora que a gente está vivendo esses 2 anos, segundo ano aqui pós-pandemia, a gente teve uma curva de ganho de peso muito grande na população nesses últimos anos. Então, se tornou um problema de saúde pública, né? A gente não tem muita ideia ainda do impacto que a gente teve nesses últimos anos, mas antes da pandemia, os dados do IBGE aqui do Brasil já mostravam que a obesidade já vinha crescendo, mesmo sem pandemia, ela tinha aumentado 60% nos últimos 10 anos, no último dado. Agora, certamente, essa curva deve ter tido um crescimento muito mais exponencial. Então, assim, se tornou um problema e tudo que o ganho de peso traz junto, né? As desordens metabólicas que a gente precisa começar a abordar com bastante atenção. Bom, primeiro é assim, conceituando o termogênico. O que é um termogênico? Termogênico é uma classe de substâncias, tá? Que podem ser consumidas de maneira isolada ou juntas, né? Uma complementando a outra, que tem por objetivo aumentar a temperatura corporal. Daí que vem o nome de termo. Termo é de termorregulação. Tem o objetivo de aumentar a sua temperatura corporal. Com qual finalidade? Promover aumento de gasto calórico. Tá? Então, um termogênico ele tem essa característica, essa definição e esse papel. A gente pode encontrar substâncias híbridas, que são termogênicos e outra coisa. Elas podem ser termogênicos e agir de outra maneira. Tá? Então, elas podem aumentar a temperatura do corpo e fazer uma outra função também. Tá? Mas termogênicos, na essência da definição, são substâncias que têm a capacidade de agir sobre a nossa termorregulação, aumentar a temperatura corporal para promover aumento de gasto calórico. Perfeito. E existem benefícios comprovados, evidências comprovadas de efeito no emagrecimento dos termogênicos? Tem bastante estudo, só que são estudos muito heterogêneos, né? É difícil você falar de um consenso a respeito de termogênicos, como a gente pode falar sobre creatina, que é uma única substância daquela forma e acabou. Você só sai aplicando ela em ambientes diferentes. O termogênico não. O termogênico eu posso formular um termogênico na minha prática clínica diferente do seu. Pode ter uma substância ou outra igual, dosagens diferentes e ambos funcionarem igual. Então é muito difícil a gente chegar num consenso sobre termogênico. Existem alguns estudos, meta-análises, que reúnem esses estudos para tentar chegar numa conclusão definitiva
Mas sempre a conclusão acaba sendo mais enveredada para o não, né? Para o não, não funciona, porque eles estão sempre olhando a ação mais isolada, né? Então, pega-se a cafeína, vamos pegar todos os estudos que a gente tem com cafeína e vamos olhar, taurina, aí pega os estudos com taurina e olha. Mas aí, quando você parte para os blends, que são as misturas, que é o que normalmente a gente encontra pronto pela indústria ou manipula dessa forma, Uhum, é difícil, porque o blend do estudo A não é igual ao do estudo B. Então, uhum, a gente precisa tratar isso com um pouco mais de leveza, quando a gente fala de termogênico, e não com tanto rigor. Claro que a ciência está aqui para nos nortear, os estudos eles são importantes para determinar eficácia e segurança, mas não é porque uma coisa não tem um consenso que a gente não pode atuar com bom senso sobre ela. Tem uma frase que diz que prática sem teoria sem prática é verbalismo. uhum, Ali verbalizando só em cima de artigos e ignora a prática. E prática sem teoria é ativismo. uhum, Virar um defensor da causa ali e vai esquecer não, tem que tentar achar um equilíbrio entre os dois. Os estudos que mais suportam o efeito termogênico dessas substâncias para gasto calórico, alguns consideram eles como irrelevante o resultado, porque ele vai dizer que se eu consumir um termogênico, meu gasto calórico do dia vai aumentar 100 calorias, uhum, 150 calorias. De fato, isso é pouco, mas depende para quem, em que situação, como você enxerga isso. Se você uhum, for olhar, aumentou 200 calorias, tá, em uma semana isso me fez gastar 1.400 calorias a mais. uhum, 400 calorias, dependendo para uma pessoa, pode ser um dia inteiro do que ela gastou, né? Claro que isso não é a pílula mágica, a receita do bolo, mas é um recurso. O que eu digo. Dificilmente a gente vai colocar um suplemento e falar, olha, isso não funciona. uhum, Isso não funciona dentro do teu limite de conhecimento. uhum, Até onde você estudou, até onde você sabe, até onde você acredita, sempre até. Então, sempre tem um limite. Até onde você quer atuar, para você, ok, isso não funciona. uhum. Mas isso não quer dizer que para outra pessoa que tem uma visão diferente, que também tem um bom senso, isso não seja útil. Claro, pode ser útil, sim. Na sua prática clínica, com seu bom senso, você vê bons resultados? Se a pessoa tiver um perfil para aquilo, eu não vejo por que não, tá? Se eu vejo que a pessoa ela tem margem para melhorar hábitos a nível de dieta, não vejo por que utilizar. Se eu vejo que ela tem margem para melhorar hábitos a nível de sono, treino, a base, né? Uhum, Quando a gente fala de emagrecimento, estética e termogênicos, a gente está falando da cereja do bolo. uhum, Olha o tamanho da cereja e olha o tamanho do bolo. Então, se uhum, eu tiver um bolo firme, não tem por que eu colocar a cereja em cima. uhum, Se eu tiver um perfil que, sim, ele treinado há muito tempo, com uma dificuldade de evolução, precise ali realmente de algum upgrade ali em alguma coisa, e que já faça uma base consistente há muito tempo, por que não experimentar dentro do limite da segurança? perfeito. Então, o perfil para suplementação de termogênico é a pessoa que já tem uma base sólida e está precisando dar um upgrade porque está travado por algum motivo. Seria isso? Eu acredito nisso. Se você quiser generalizar, a gente vai entrar numa discussão eterna de funciona ou não funciona. Eu prefiro que a gente tente enxergar as individualidades. Perfeito. Nicastro, e qual que é a diferença entre termogênico e pré-treino? Bom, aí volta naquilo que eu falei, que os ativos muitas vezes são híbridos. Uhum, Às vezes a gente vai ter um composto que ele é pré-treino e ele é termogênico. uhum, Por exemplo, cafeína. Cafeína é um composto termogênico e também é um pré-treino. uhum, A gente tem essa confusão aqui no Brasil muito por conta de legislação. uhum, As coisas elas são muito limitadas, não vou discutir o porquê, nem se sou a favor ou contra, não é esse o ponto, e elas não permitem que se tenha tanta flexibilidade como lá fora nas misturas, na variedade de coisas que você pode usar. Então acaba que durante muito tempo o negócio foi assim, coloca 420 miligramas de cafeína aí, mais o que der, cafeína é o que pode, então põe no máximo
e junta mais alguma coisa ou outra ali para ser um diferencial, e vamos chamar isso de pré-treino e termogênico. Durante muito tempo foi assim. Pré-treino, o nome já diz, é para você consumir antes de treinar. Qual é a finalidade de um pré-treino? É que você treine melhor. É você promover um efeito ergogênico naquela sessão de treinamento, seja ele físico, seja ele cognitivo. Tá? Então, você pode aumentar foco, atenção, resposta rápida, raciocínio, tá? Reflexo, para alguns esportes é importante. Como você pode, através de um pré-treino também, atuar sobre a base energética. E aí você está falando de uma questão mais física. É um composto que vai te dar recursos para você desempenhar aquela tarefa melhor. Termogênicos, como eu falei, eles fazem aumento de temperatura corporal. Não necessariamente ele vai mexer com a tua cognição ou com a tua base energética, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode colocar aqui para as pessoas entenderem? O próprio exercício, ele é um termogênico. Ele aumenta a temperatura corporal. Se você colocar um termogênico para aquela pessoa consumir antes do exercício, provavelmente o efeito dele vai ser mínimo ou nenhum. Porque ali ela já está ativando a termogênese dela. Ela já está levando a termogênese dela, vamos lá, ao próximo do limite superior ali. O termogênico não vai conseguir dar um aumento maior em cima disso. O pré-treino, ele vai te dar recursos para você colher aquilo que você não tem durante o treino. Então, desculpa se eu estiver me adiantando, mas qual seria o melhor momento para você tomar um termogênico? Longe do treino. Perfeito. Do treino. Eu trabalho em consultório, eu fico sentado a maior parte do tempo, meu gasto calórico é baixo. Então, qual que é a hora que eu tenho que tomar um termogênico? É nesse momento que eu estou gastando pouca energia, porque eu preciso ajudar meu corpo a gastar mais energia parado, né? Que é o grande desafio do emagrecimento. Se a gente contar aqui, vamos lá, eu deveria pelo menos dormir de 7 a 8 horas. A gente treina de 1 hora a 1h30 por dia. Olha quanto tempo a gente fica acordado, ativo e gastando pouco. Se a gente conseguir fazer o nosso corpo gastar mais caloria nessa janela que a gente tem de trabalho, família, estudos, que é onde é o nosso grande gasto calórico, a gente vai somando ali para um déficit calórico. No pré-treino é rendimento. Rendimento termogênico não é rendimento. Pode ser, porque as substâncias são híbridas. Mas o conceito é gasto calórico. Perfeito, uma resposta extremamente clara, assim, bem didática. E pensando então já nessa questão até de horário que você está comentando, então o melhor é afastar do treino. E faz diferença ser com alimentos ou sem alimentos, ser melhor em jejum? Tem alguma coisa assim? Não sei te dizer porque não temos essa informação. Eu acredito, aí é achismo meu, eu acredito que não. Em jejum ou junto com alimento, não. A não ser que isso possa dificultar um pouco da absorção daquilo, mas acredito que não. Só o que não é recomendado é que isso seja feito a partir de determinado horário por uma questão de ser um estimulante, né? E isso pode atrapalhar no repouso, no sono. Então, é recomendado que isso seja feito até o meio da tarde, ali, umas 3 horas, 4 horas, e dali em diante, não mais. Pense no consumo de café, né? Café preto também. Normalmente a gente comenta que as pessoas parem de tomar café a partir de um determinado horário, por causa do sono. Energéticos, também, bebidas energéticas. Pense em consumir isso no período noturno. Mesma coisa é o termogênico. E para aquelas pessoas que têm algum distúrbio hipertensivo, né? Hipertensão arterial, por exemplo, não é, ou cardíaco também não é recomendado. Perfeito. Então, pensando na suplementação prática, né? A ideia seria afasta do treino, divide durante o dia para ser no tempo laboral, mas cedo para não ter prejuízo do sono. E em termos de contraindicação, tem a questão do sono, tem a questão da hipertensão, tem mais alguma coisa? Basicamente são esses, né? Basicamente, contraindicação clínica, né? Essas são as contraindicações. Agora, contraindicações de bom senso, eu diria, para que usar isso em determinadas pessoas? Qual é o motivo?
Sempre a gente tem que tentar colocar isso na mesa junto das pessoas. Aonde você enxerga que você ainda tem margem para melhorar? Você ainda acha que você pode melhorar a tua alimentação? Você ainda acha que pode melhorar lá de segunda a sexta ou é o final de semana o problema? Então tem o final de semana. Você ainda acha que você pode melhorar a tua frequência de treino? Você ainda acha que você pode fazer um pouco mais? Pode dormir um pouco melhor? Pode diminuir os seus excessos? Como é que são os seus excessos hoje com a alimentação? Então, se você tem margem para melhorar essas coisas, então investe nelas primeiro e depois a gente faz. Eu contraindicaria para pessoas que têm margem de evolução em outras coisas. Perfeito, isso são sábias palavras, eu realmente assino embaixo, porque é o que a gente sempre fala, eu acho que é a grande base até deste programa, aparece em todos os episódios, trabalha a base. Trabalha a base primeiro, que a suplementação, o nome está escrito, é suplemento, né? É a cerejinha do bolo. Tem uma frase que o Lancha Júnior ele usa em algum dos livros dele, que eu não vou saber qual que é agora, ou foi alguma coisa mais recente, que ele fala o seguinte, que as pessoas elas emagrecem, engordam em parcelas, e elas querem emagrecer à vista. Nossa, muito bom. Essa frase dele é muito bacana, porque quando você busca um termogênico, na verdade, muitas vezes o que você está buscando é isso, um atalho, feito rápido, é você tentar consertar. Esses dias, eu estava lendo um trabalho que ele falava o seguinte, que quando você se propõe a fazer alguma mudança nos teus hábitos, isso vai começar a gerar impressões digitais dentro de você, que vão se refletir no teu metabolismo. Então, quando você passa a dormir melhor, comer melhor, suplementar alguma coisa, treinar com constância, isso vai gerar impressões digitais. Essas impressões digitais vão levar a algum padrão. Então, se você quer emagrecer, você precisa cuidar da base. Você precisa gerar impressão digital através da dieta, do treino. Isso vai organizar o seu metabolismo. Excelente. E essa organização, ela pode levar pouco ou muito tempo. Depende de quão o seu metabolismo está desorganizado. Então, se você opta por, de cara, começar a tomar um termogênico, talvez você esteja se precipitando demais, você vai gerar uma frustração de, olha, isso aqui não funciona. Não é ele que não funciona, é o seu momento, é o seu metabolismo, é você. Você terceirizou a responsabilidade para um produto que não é a hora dele atuar em você. Primeiro você precisa organizar a tua base. E quanto tempo isso vai demorar? Não sei, depende do quanto você desorganizou a máquina aí. Você precisa colocar em ordem primeiro. Nossa, fantástico, fantástico, perfeito. Humberto, muito obrigada novamente. Fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. Nicastro, hoje na Nutri Responde a gente recebeu várias perguntinhas bem nessa linha do que a gente vinha conversando do termogênico ser híbrido. Então, eles perguntaram qual que seria a composição efetiva, uma composição legal para um termogênico. Tá bom. Primeiro, assim, o termogênico ele tem que estar alinhado com os teus hábitos alimentares, né? Muitas vezes a gente tem alguns compostos termogênicos da alimentação que a gente consome, às vezes percebendo, outros desapercebido. E para você não colocar mais do mesmo, é legal você conhecer um pouco dos teus hábitos. Então, se você já toma muito café, ingere muita cafeína, não é que o termogênico, a base de cafeína para você é inútil. Não é isso. Mas se você já tem aquilo na alimentação, vamos investir em outros termogênicos.
Se você é uma pessoa que tem hábito e gosta de consumir muito essas bebidas energéticas, então tua alimentação já tem cafeína, taurina ali dentro, que se você já faz uso de pré-treino, que compõe o teu pré-treino, né? Para a gente tentar deixar a coisa o mais heterogênea possível e não mais do mesmo, tá? A cafeína é o que lidera hoje, tá? Os compostos termogênicos, junto com a taurina. Cafeína e taurina ambos quando juntos, né? São extremamente utilizados. Uhum. Fora isso, existe uma classe de fitoterápicos ali que você pode utilizar. Então, extrato de chá verde, extrato de guaraná, que são substâncias que, quando você vai buscar a efetividade delas na literatura de uma maneira isolada, talvez você vai encontrar uma limitação e dizer, eu não vou colocar extrato de chá verde no meu termogênico, porque esse estudo com chá verde, ele falou que não funciona. Mas você não está usando o extrato de chá verde, você está usando o extrato de chá verde junto com a cafeína, junto com a taurina. O que acontece quando você mistura? Existe um efeito sinérgico das coisas. Então, a minha sugestão é você sempre avaliar primeiro o hábito alimentar, ver o que aquela pessoa consome a nível de pré-treino, termogênico e estimulantes na dieta, e você tentar compor uma suplementação que não seja mais do mesmo, ou seja, mais do que ela já faz, mas combinando ativos que vão desde fitoterápicos até alcaloides, como a cafeína, por exemplo, que você consiga ter um efeito sinérgico de todos eles. Não necessariamente aí é um ponto importante, né? Você precisa ter o termogênico que gere o efeito colateral, para você associar aquilo com eficácia. Então, esse termogênico, essa é uma frase que sempre que eu escuto uma palavra, eu falo, mas o que quer dizer isso? Nunca ninguém me explica. Eu falo, esse suplemento bateu. Eu falo, o que é bateu? É igual falar que o exercício pega. O que é pega? Eu não sei o que é isso. Mas você não precisa ter taquicardia, você não precisa ficar eufórico, alucinado, você não precisa ter nada disso. O termogênico, ele pode fazer você sentir um pouco mais de calor. Você fala, olha, eu estou me sentindo um pouco mais de calor, e acontece mesmo. Mas não necessariamente você precisa associar o efeito a desconforto. Não tem que acontecer. Até porque se tiver muito desconforto, provavelmente alguma coisa está errada. Não é esse o papel. E por mais que algumas pessoas falem, mas eu gosto de sentir isso, não é correto, né? Não é apropriado, não é errado, né? Não é errado você falar, você gosta, então tudo bem. Mas não é apropriado você pedir para uma pessoa sentir taquicardia. Eu não vejo muito sentido nisso. Nicastro, e na hora de escolher um termogênico já pronto, né? Existem milhares de opções de prateleira. Como escolher um termogênico de qualidade? Eu acho que é aquele que você vai... Primeiro, eu vou sair um pouco da composição para depois chegar nela. Eu acho que é aquele primeiro que vai se adequar melhor às suas possibilidades, à tua rotina, que você vai conseguir consumir. Hoje em dia a gente tem opções em pó e cápsula, tem pessoas que toleram melhor o pó, outras a cápsula. Ver o que está mais adequado para aquela pessoa, para aquela situação, com o maior efeito sinérgico possível, tá? A gente pode abrir essa discussão. O termogênico, eu acho que eu me guiaria por cafeína, taurina, extrato de chá verde, extrato de guaraná, e aí algum fitoterápico ali, que eu não vou poder falar um, que eu vou desmerecer o outro. Então, existem vários assim que a gente pode colocar dentro ali de uma mistura, tá? A indústria muitas vezes não trabalha com fitoterápico, a indústria muitas vezes trabalha mais com substâncias maiores. Então, se a gente puder falar que a base de um termogênico, ela tem que ser hoje um efeito sinérgico ali entre cafeína, taurina, extrato de chá verde, e aí o restante você vai pelo teu conhecimento, estaria de bom tamanho. Fantástico. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Realmente um prazer conversar com você. Imagina, o prazer é meu, sempre à disposição de vocês. E muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Aproveitem estas dicas valiosas. Curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri. A gente se vê.